Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar a nossa quarta aula. Vamos para a parte 3 da nossa quarta aula da nossa escola de discípulos. Desculpe a demora, tá? Fiquei gripado, gripado. Atrasei também o curso de formação de líderes multiplicadores e agora estou correndo atrás aí para poder passar o conteúdo para vocês. Estamos praticamente finalizando o nosso panorama do Novo Testamento, já passamos pelo panorama do Antigo, período interbíblico, agora panorama do Novo. Logicamente, pessoal, não é, né, um seminário, a gente vai se aprofundar ali, como se, né, um curso acadêmico fosse. Não é essa a intenção. A intenção é fornecer a você que está assistindo essa aula o conhecimento mínimo necessário para que você possa falar da sua fé, falar da Bíblia Sagrada, falar do Antigo Testamento, do Novo Testamento, de maneira que você realmente consiga dar uma resposta, por mais simples que seja, por mais que momentânea ali, mas é sempre bom ter uma resposta, pessoal. É sempre bom saber explicar porque nós somos cristãos, não é verdade? Então, como é que nós somos cristãos e não conhecemos nada da Bíblia, não sabemos nem que a Bíblia é dividida em Antiga Aliança e Nova Aliança, Antigo Testamento, Novo Testamento, não sabe nada. E aí fica difícil falar de Jesus, não é verdade? Por isso, nasceu no meu coração essa ideia de te ajudar para que você possa ter o mínimo de conhecimento. Algumas coisas eu me aprofundo um pouquinho, então me desculpa se em alguma lição você teve alguma dificuldade, mas acredito que na maioria do tempo aí eu fui bem superficial. E me desculpe, você que veio aqui para a escola de discípulo achando que eu ia mergulhar um pouco mais, ou falar um pouco mais de alguma coisa. Poxa, o pastor poderia ter explicado mais isso ou aquilo, Mas, pessoal, eu tenho que seguir o nível da turma, e eu pego desde aquela pessoa que não sabe nada, sabe, bem crua, até a pessoa um pouco mais entendida, mas que está desatualizada. Tá bom? Tá um pouquinho esquecida aí dos estudos. Ok? Então vamos trabalhar aqui a terceira parte. Nós já aqui, ó, falamos aqui sobre morte e ressurreição de Jesus, falamos sobre os apóstolos aqui de Jesus, nós falamos aqui, ó, sobre o templo de Jerusalém, as seitas judaicas. Estou voltando um pouquinho, tá? Só para você trazer a memória aí. Falamos sobre mais o que aqui? Sobre os essênios aqui, as seitas judaicas em si, os evangelhos que são sinóticos, né, o evangelho de João e por aí vai, tá? Então nós fizemos uma passagem bem rápida sobre o iniciozinho aí, passei alguns mapas para você, mostrando como é que estava a situação na época de Jesus, e agora vamos dar prosseguimento à nossa aula, e aí, gente, já entrando basicamente na igreja primitiva, porque após a morte, ressurreição, a ascensão de Jesus, nós temos logo em seguida a festa dos Pentecostes, onde tem um acontecimento muito importante no meio do povo cristão, do povo de Deus, que é a descida do Espírito Santo, é o derramar do Espírito Santo sobre toda a carne. Então, é um evento importantíssimo. Então, vamos seguir o slide aqui e vamos acompanhando a história, porque a gente vai caminhando até chegar na vida do apóstolo Paulo. Eu não vou avançar depois de Paulo não, tá, gente? Não vai ficar muito grande. Temos aí Tiago, Pedro, poderíamos falar também de Judas, não o Iscariote, tem Apocalipse com João. Então tem algumas coisas interessantes aí após a questão de Paulo e a igreja primitiva em si, mas aí eu vejo com vocês se a gente aborda isso um pouco mais para frente ou não. Vamos ver aí a repercussão das aulas, se você está achando interessante, tá bom? Então vamos lá. O nascimento da igreja primitiva é um dos eventos centrais do Novo Testamento e ocorreu no primeiro século depois de Cristo. Aqui estão os principais eventos e desenvolvimentos que marcaram esse período. Então, de maneira bem resumida, temos em primeiro lugar aqui o Pentecostes e o derramamento do Espírito Santo. Pastor, o que é Pentecoste? Então, gente, no meio do povo judeu, existem algumas festas que eles fazem durante o ano,
que são características, são ordenanças de Deus para o povo judeu. Eles têm essas obrigações dentro da religião judaica, e uma dessas festas é a festa de Pentecostes. Temos a festa da Páscoa, foi instituída lá no Egito, estão lembrados disso? No panorama que eu fiz do Antigo Testamento, eu falei um pouquinho sobre isso, eu não estou lembrado. Então, o Egito é uma dessas festas que eles fazem, tem a obrigação de fazer. Tem a festa do Pentecoste, tem a festa do Tabernáculo, tem a festa das primícias, tem outras festas aí, pessoal. São muitas festas. Nós não comemoramos essas festas, pessoal, porque não somos judeus. Todavia, estudar essas festas é importante. Eu confesso que eu não tenho um conhecimento muito profundo nessas festas, mas todos os acontecimentos que nós percebemos na Nova Aliança, eles têm uma ligação direta ou indireta com esses acontecimentos, com essas festas. É aquilo, gente. Eu falei muito na aula sobre o panorama do Antigo Testamento, que ali nós enxergamos a sombra daquilo de excelente que viria. Então, quando olhamos para o antigo, nós olhamos aquilo que é imperfeito. Nós olhamos como se tivéssemos como um véu diante de nós. Mas a partir do momento que o véu se rasga e aquilo que é perfeito, que é Jesus, se revela, é o Deus encarnado, é o Deus que tabernacula entre nós, é o Deus que está tabernaculando entre nós, é o verbo que se fez carne. Aí nós começamos a ver realmente com clareza as coisas. Tá? Então, as festas judaicas, elas têm muito desse viés. Elas apontam para algo mais excelente, para algo que é futuro. Então, deixa eu só situar você em relação a essas festas, para que você possa se ligar. Jesus, ele tem a questão da sua morte ali na sexta-feira da paixão, né? E tem o domingo da ressurreição. Nesse momento, pessoal, está acontecendo o que ali? A festa da Páscoa. Jesus celebra a Páscoa com os seus discípulos. A última ceia é a celebração da Páscoa, e Jesus morre numa sexta-feira, é retirado da cruz por causa do sábado, né? Então tentam até apressar a morte de Jesus, mas quando vão ver já estava morto. Não há aquela tradição de quebrar as pernas do prisioneiro para que ele morresse por sufocamento. Isso acontecia em uma pessoa crucificada. Não vou entrar nesse mérito, mas eu quero que você entenda que acontece ali a festa da Páscoa. Automaticamente, 2 dias após a Páscoa, tem um momento ali que eles fazem um sacrifício e é oferecido um feixe de cevada, que marca ali a festa das primícias. Tá? Não é à toa, que interessante, que Jesus ele morre e onde marca, né, o início ali da Páscoa, e 2 dias depois que acontece o feixe de cevada, que marca um pacto que eles fazem com Deus ali. Não é nem um pacto, né? É um ritual de agradecimento pela colheita da cevada, pela primeira colheita da cevada, e já marcando a transição para a colheita do trigo, que acontece 50 dias depois, ou 49 dias depois, que tem 7 semanas, 49 dias e um dia adicional que bate no dia 50, ou 50º dia, que é onde acontece a festa do trigo, e onde é a festa de Pentecostes, onde eu tenho Páscoa, marcando ali a saída do Egito, e onde eu tenho festa de Pentecostes, marcando a colheita do trigo. A festa de Pentecostes é uma festa agrícola, mas também marca o recebimento da lei mosaica no Sinai. Então tudo isso está atrelado. Olha que interessante. Jesus ele ressuscita no domingo, no segundo dia, né, após a Páscoa. E aí o que acontece? Acontece ali a oferta do feixe de trigo, né, do feixe de cevada, que é tal do Homer, é o Homer. Isso está escrito, se eu não me engano, lá em Levítico, né? Deus instituiu para que fosse feito assim. E Jesus ele ressuscita como o primeiro fruto, a primícia, o melhor de Deus para nós. Olha só que interessante como uma coisa ela está totalmente atrelada à outra, totalmente atrelada
a outra, tá? Então nós temos aqui, ó, Pentecostes e o derramamento do Espírito Santo, Atos 2, o evento que é geralmente considerado o nascimento da igreja primitiva é o Pentecostes, que ocorreu 50 dias após a ressurreição de Jesus. Neste dia, o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos e outros seguidores de Jesus que estavam reunidos em Jerusalém. Eles começaram a falar em outras línguas e Pedro pregou para a multidão, resultando na conversão de cerca de 3.000 pessoas. Gente, é muito legal essa correlação entre os acontecimentos da morte e ressurreição, a ascensão de Jesus, descida do Espírito Santo com as festas judaicas. É muito legal. Eu sugiro que você, caso tenha curiosidade, estudar sobre esses acontecimentos, porque é muito interessante. E a volta de Jesus, existem algumas correntes teológicas que sim, está atrelada também a um evento desse aí de uma festa judaica. Existem umas correntes aí, não vou entrar no caso, não é o propósito aqui da lição, mas estude sobre isso, tá? Porque a morte dele acontecendo na Páscoa, a ressurreição dele na primícia, como o primeiro fruto, o melhor de Deus para nós, a descida do Espírito Santo acontecendo em Pentecostes e a volta de Jesus. Tem a ver com alguma festa? Então, fica a minhoquinha na cabeça aí, fica para a gente poder estudar posteriormente, tá bom? Vamos lá. Opa, passei demais. Pentecoste, derramamento, isso. Crescimento da comunidade cristã em Jerusalém. Aqui eu tenho Atos de 42 a 47. Após o Pentecostes, né, que foi o derramamento do Espírito Santo, é uma passagem polêmica, né, pessoal? Que o pessoal fala que línguas de fogo, e as pessoas começaram a falar em outras línguas, e os povos que estavam ali, eles compreendiam as pessoas no seu próprio idioma. E aí surge aí a dúvida teológica, né? Se era a língua que era diferente ou se o ouvido do pessoal que estava traduzindo. Mas enfim, gente, não quero entrar nessa briga, mas existem polêmicas para tudo quanto é lado em relação a esse acontecimento. Mas o que a Bíblia fala é que eles falavam em outras línguas. Então, não é o ouvido do pessoal, creio eu, né? Mas tem gente que crê assim. Só uma pincelada aí para mostrar como é que o assunto é polêmico, tá bom? Mas eles falavam em outras línguas e falavam as maravilhas de Deus em outras línguas, pregavam em outras línguas. Então, as pessoas que estavam ali na festa de Pentecostes conseguiam entender o que eles estavam falando. Assim, gente, você pode comparar Pentecoste a Babel. Quando nós enxergamos em Gênesis, lá na Torre de Babel, onde houve a confusão das línguas e o povo se espalha, o que acontece em Pentecoste é o inverso da Babel. Existe uma língua, né, comum, né, uma língua que as pessoas passam a entender, e acontece a união dos povos. É nesse sentido, é o inverso da Babel. Também não vou entrar muito nesse mérito, tá? Mas quero que você entenda que é muito importante ter esse entendimento do derramamento do Espírito Santo, porque no Antigo Testamento o Espírito Santo ele atuava sobre medida. Você que viu as minhas primeiras aulas lá no Antigo Testamento, eu falei sobre a atuação do Espírito Santo na vida do rei, do profeta e do sacerdote. Mas agora na Nova Aliança o Espírito é derramado sobre toda a carne, tá bom? Então, muda a figura, pessoal, muda a figura, tá? Aí vem a questão do novo nascimento, tá? O nascer de novo, o Espírito Santo fazendo morada em nós, tudo fica diferente, tá bom? Então, vamos lá. Após o Pentecostes, os novos crentes formaram uma comunidade que se dedicava aos ensinamentos dos apóstolos, à comunhão e ao partir do pão e às orações. Eles compartilhavam tudo o que tinham e cuidavam dos necessitados. Gente, isso é a igreja. Nesse momento, eles ainda iam no templo, tá, de Jerusalém. Eu até falei sobre isso agora na reunião do PGM, num comentário de um encontro de PGM. Eles iam no templo ainda de Jerusalém. Gente, eles eram judeus, eles ainda frequentavam o templo, mas você vai ver um pouco mais para frente que acontece uma dispersão, tá? Não sei se a palavra é essa, é a diáspora,
A palavra difícil, né? Mas que quer dizer que o pessoal se espalhou, certo? Se espalhou devido a perseguições. E com isso eles foram pouco a pouco se afastando da fé judaica, tá? Isso foi um processo gradual. A gente vai ver o primeiro concílio em Jerusalém, onde tem um marco significativo em relação a isso aí. Temos as perseguições e a dispersão dos cristãos. Ah, deixa eu falar um pouquinho mais sobre aqui, ó. Olha só que interessante, gente. Comunhão, partir do pão. Eles compartilhavam tudo o que tinham, cuidavam dos necessitados. Gente, aqui não tinha templo. Olha que interessante, gente. É uma coisa que a gente precisa refletir, sabe? Porque a partir do século 3, 4 aí, com a vinda do Constantino e a instituição do cristianismo como uma religião de romana, você vê que nós voltamos aí à questão dos templos. E essa questão do templo, gente, ela desconfigurou muito daquilo que era a origem da igreja primitiva. A gente tem que ficar muito atento em relação a isso. Sabe por quê? A gente tem que ficar muito atento no seguinte sentido: quando a gente cuida muito do templo e cuida pouco de vidas. Entende? O templo hoje acaba que sendo um local importante para as nossas reuniões, onde nós temos ali aconchego, temos estrutura, temos tudo que é necessário para estarmos reunidos ali servindo e cultuando ao Senhor. É aconchegante para quem está vindo, faz parte do nosso cotidiano, né, a igreja. Mas eu quero que você entenda que no início não era assim. No início as pessoas estavam juntas, em casas, e isso era a igreja do Senhor. E você vê que pelo fato de não ter tempo, não precisar de cuidar de templo, as pessoas cuidavam mais uma das outras. E você vê que não havia falta entre eles. Diz em outro texto de Atos que eles tinham tudo em comum e ninguém tinha falta de coisa nenhuma, porque cada um ajudava o outro. Então existia um cuidado, existia uma preocupação. Mas hoje, infelizmente, algumas coisas mudaram um pouco de figura. Por isso nós, como cristãos, precisamos ficar muito atentos à questão da nossa origem, das essências, tá bom? E como essência, assim, cuidar do templo é muito importante, mas cuidar de vidas é mais importante que cuidar do templo, tá bom? Se estamos cuidando muito do templo e cuidando pouco de vidas, tem alguma coisa errada, tá? Porque isso aqui é a igreja: comunhão, partir do pão, compartilhavam tudo o que tinham e cuidavam dos necessitados. Então tem o menor nexo eu ter uma igreja com tudo bonito, com tudo legal e pessoas passando fome dentro dessa igreja, e pessoas com necessidade dentro dessa igreja. Não tem sentido isso, não há sentido nisso, tá bom? Então assim, não estou dizendo que não tem que ter templo ou cuidar do templo, amém? Eu só estou dizendo que as essências e aquilo que é prioritário ou prioridade precisa ocupar o seu devido lugar. E aí, gente, começamos após a igreja se formar, logicamente uma coisa que nós saberíamos que iria acontecer, que são as perseguições e a dispersão dos cristãos. Em Atos, capítulo 1, 8, do 1 ao 4, a igreja enfrentou perseguições, como aqui seguiu o martírio de Estevão, tá? Qualquer coisa é só entrar lá para acompanhar como é que Estevão foi martirizado. Um excelente pregador do evangelho, que levou à dispersão dos cristãos de Jerusalém para outras regiões. Esta dispersão ajudou a espalhar o evangelho além de Jerusalém. Então você vai perceber que foram acontecendo aí esses movimentos que foram fazendo com que os cristãos fossem dispersos. Até chegarmos na vida de um homem chamado apóstolo Paulo, e aí o negócio engrenou, gente. Engrenou mesmo. Foi para longe. O evangelho foi para longe. Beleza? Vamos lá. Missões de Paulo e expansão do cristianismo. Atos 9 a 28, a gente já vai começar a ver aí a conversão de um homem chamado Saulo de Tarso, né? O nome dele não era Paulo, era Saulo. E aí ele, né, logicamente, Paulo de Tarso, porque ele era de Tarso, amém? A gente vai ver depois no mapa aí onde ficava Tarso. Originalmente um perseguidor dos cristãos, teve uma dramática conversão e tornou-se um dos mais fervorosos missionários do cristianismo. Ele fez várias viagens missionárias pelo Império Romano, fundando igrejas em lugares como Antioquia, Corinto, Éfeso e Filipos. Tá bom? Então, a gente vai estudar um pouquinho mais para frente, vamos ter slides aí específicos só falando da vida do apóstolo Paulo. Então, não vou perder muito tempo aqui.
E aí, gente, em Atos 15, nós temos o quê? Nosso primeiro concílio. E o que é o concílio? O concílio é uma assembleia, gente, é uma reunião de pessoas, reunião da igreja, onde a igreja se achou assim, percebeu a necessidade de estarem juntos para decidir acerca de algumas questões. Então, os concílios eles têm esse papel. A igreja se reúne, né, e ali acontecem algumas decisões, porque começam a surgir dúvidas, pessoal. E aí cada um começa a pensar de um jeito, começa cada um a ir para um lado e não é legal. Então a gente precisa unificar o pensamento para todo mundo seguir certinho. Então, em Atos 15, o primeiro concílio da igreja, realizado em Jerusalém, abordou a questão de se os gentios convertidos... Vamos lá. Quem são os gentios convertidos? São todos aqueles que não são judeus, que se converteram à fé cristã, grego, e por aí vai, romano, por aí vai, ao cristianismo. Deveriam seguir as leis judaicas. Foi decidido que não precisavam observar todas as tradições judaicas, o que ajudou a estabelecer o cristianismo como uma fé distinta do judaísmo. Lembra que eu falei que eles iam ainda no templo? Então, gente, eles tinham na cabeça, assim, Jesus, o Messias, que era assim a continuação do judaísmo. Então, eles mantinham ainda práticas judaicas. A gente vai ver esse negócio aí do pessoal começar a contestar muito as práticas judaicas, mas com Paulo. Ele começa a bater muito na questão da circuncisão, que a circuncisão, aquele pacto que foi feito com Abraão, tá lembrado? Se eu não me engano, foi lá em Gênesis 15, quando Deus institui a circuncisão para Abraão, que era um corte no prepúcio do pênis do homem, que era feito ao 8º dia de nascimento do bebê. Por incrível que pareça, acho que o 8º dia era o pico da coagulação sanguínea do recém-nascido, mas enfim. Não vamos entrar nessa questão assim mais biológica / científica, mas só para lembrar vocês que essa questão do combate a algumas coisas que não faziam mais sentido em relação à fé judaica, isso foi muito combatido por Paulo. Então Paulo ele vai doutrinar muita coisa em relação a isso. Mas é aquilo, você vai ver que a vida do apóstolo Paulo, até ele se tornar uma pessoa, entre aspas, vou usar a palavra importante, tá, gente? Não que ele seja mais importante que todo mundo, ou sem enfim, eu vou usar a palavra importante, mas sem nenhum sentido ruim. Mas importante porque ele começa a ser relevante. Demorou um bocado de tempo, tá? Até Deus começar a usar Paulo assim de maneira mais que aparecesse para todo mundo. A gente vai ver isso aqui. Tá? Então ele demora um pouquinho até essa questão ser mais combatida. Enquanto isso, eles estavam abrindo a questão para o povo gentio, porque eles já estavam começando a entender que o cristianismo não se resumia apenas aos judeus, mas aos gentios também. Então é o Concílio de Jerusalém, onde nós observamos essa abertura aí em relação à fé judaica, tá bom? Então vamos seguindo aqui a nossa aula. Vamos lá. Desenvolvimento da doutrina e escritos do Novo Testamento. Então, após esse desenrolar aí da igreja primitiva, durante esse período, os apóstolos e outros líderes cristãos começaram a escrever estas cartas, as famosas epístolas, para as igrejas recém-fundadas, orientando e encorajamento os crentes. Esses escritos, junto com os evangelhos, eventualmente formaram o Novo Testamento. Então você vai ver que os livros / cartas, tudo que compõe assim o Novo Testamento, nós temos ali os evangelhos, vamos ver ali Atos dos Apóstolos, onde conta ali a história da igreja, e a gente vai ver as tais famosas epístolas, tá? Epístolas pastorais, tal. A gente vai ver as epístolas às igrejas, enfim. Então a gente vai mergulhar aqui mais naquelas que foram feitas pelo apóstolo Paulo, ok? Tem depois ali Pedro, Tiago, Judas, Hebreus, Apocalipse, tem 1ª, 2ª e 3ª João. Quem sabe a gente faz um próximo vídeo falando só desses livros / cartas aí, tá bom? Mas vamos ver futuramente aí como é que a gente faz, tá? Porque não vai dar tempo, vai ficar muito grande.
Então, ó, vida nas igrejas primitivas. As primeiras igrejas cristãs se reuniam em casas para adoração, comunhão e ensino. Isso aqui está te lembrando alguma coisa? As primeiras igrejas cristãs se reuniam em casas para adoração, comunhão e ensino. Isso é PGM, pessoal. O que estamos fazendo? Nós estamos voltando àquilo que a igreja primitiva fazia, a reunião nas casas. Estamos saindo do templo, no sentido de não de abandonar o templo, mas estamos indo em direção às casas e voltando para aquilo que era o início da igreja primitiva, beleza? Eles praticavam o batismo e a ceia do Senhor, que são as ordenanças deixadas por Jesus, ok? A vida do apóstolo Paulo, contexto histórico e conversão. Então vamos lá. Então passamos assim, bem resumido assim, o iniciozinho de Atos, o primeiro concílio de Jerusalém, falamos um pouquinho ali da dispersão, todo o iniciozinho ali de Atos, e agora vamos trabalhar a questão do apóstolo Paulo, né? A conversão dele acontecendo, se eu não estou enganado, em Atos 9, e ali Paulo ele se converte ao Senhor, então a gente vai conhecer um pouquinho da vida dele, porque quando Paulo entra em cena, parece que ele vira o protagonista do negócio, e tudo que começa a desenrolar no Novo Testamento começa a partir de Paulo, com exceção de outras coisas, outras cartas que tem ali, mas basicamente tudo começa a girar em torno de Paulo. Tá? Então é importante a gente conhecer a vida de Paulo, as suas viagens missionárias, porque basicamente quase tudo que a gente for ler no Novo Testamento vai estar falando desse homem aí. Vamos lá, Paulo, originalmente chamado Saulo, nasceu em Tarso, na Cilícia. Ele era cidadão romano por nascimento e foi criado como um judeu fariseu. Tá? Ele era judeu também de sangue, tá bom? Mas ele tinha cidadania romana também. Podemos dizer que Paulo era de dupla cidadania. Sendo treinado por Gamaliel, um renomado rabino. O Gamaliel, gente, se eu não estou enganado, era aquele que também está em Atos 5, quando tem uma discussão ali entre os homens importantes da lei, os fariseus, sobre essa seita chamada cristianismo, que surge como uma seita, pessoal, não tem jeito, né? As pessoas, o judeu ele encarava o cristianismo como uma seita. E aí o Gamaliel ele teve um conselho interessante, né? Falou, gente, não adianta ficar perseguindo, ficar tribulando, porque, olha só, entenda bem, se for de Deus, você vai estar lutando com Deus. E se não for de Deus, vai morrer, vai acabar. Ou seja, um raciocínio lógico ali feito por Gamaliel, tá? Era um renomado rabino, Atos 22, 23, Filipenses 3, 5, 6. Paulo inicialmente perseguiu cristãos, aprovando a morte de Estevão. Então, na morte de Estevão, Paulo estava lá. Quando Estevão morre, Paulo estava iniciando aí o seu ministério de perseguição dos cristãos. Paulo foi um exímio perseguidor de crente, né? Ele acorrentava os crentes e trazia os crentes presos. Então era um verdadeiro caçador de crente, o apóstolo Paulo. Então aí, ó, nós temos onde Paulo nasce, aqui, ó, deixa eu pegar para você aqui tem um mapa do Mediterrâneo, temos o Império Romano, aqui eu tenho Chipre, tá vendo? Vamos localizar Chipre aqui do lado de cá, olha Chipre aqui, ó, tá vendo? E aqui eu tenho Tarso, ó, é só vir nessa direção aqui, ó, de Antioquia, e aonde está o cursor é onde Paulo nasceu, você vê que ele nasce longe de Jerusalém, né, gente? Olha onde é Tarso aqui, beleza? Só para você ter uma ideia aí de onde o homem nasceu. Você vê que, olhando aqui todo o Mediterrâneo, você vê que é daqui para o mundo, né? A vida do apóstolo Paulo. Então vamos lá, conversão no caminho para Damasco. Então ele estava saindo de Jerusalém, ele estava indo para Damasco para pegar crente, caçador de crente. E aí Saulo estava a caminho de Damasco para prender cristãos quando teve uma visão de Jesus. Então ele está a caminho, ele cai do cavalo, ele vê uma luz branca, um negócio muito forte. Ele cai do cavalo. E aí a voz lhe pergunta, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? Após o encontro, Saulo fica cego por 3 dias até ser curado por Ananias. E diga-se de passagem, né? Ananias deu uma relutada, né? Não queria ir lá falar com Paulo, porque é aquilo, gente, Paulo, nem o nome dele o pessoal falava, né? De tão aterrorizante que era o homem.
Então, Ananias foi lá, obedeceu a voz de Deus e orou por Paulo. Paulo voltou à visão, tá? Foi então batizado e começou a pregar sobre Jesus. Mas é aquilo, gente, o início, né, da caminhada cristã de Paulo, ele foi lento. Ele foi muito bem preparado, tá? Isso é até uma lição pra gente que às vezes é apressado na nossa vida ministerial. Você vê que um homem que fez tanto para Deus, o apóstolo Paulo, ele não começou o ministério dele de maneira imediata, não. Ele foi preparado. Apesar de ele já ter preparo, foi mais preparado ainda. Então vamos lá. Primeiros anos de ministério. Então, após a conversão dele, nós temos a primeira parte, que é a reclusão e preparação. Após sua conversão, Paulo passou um tempo na Arábia, possivelmente o deserto da Arábia, e depois voltou a Damasco, onde começou a pregar. Este período de reclusão durou aproximadamente 3 anos, tá? Mais ou menos assim. E aí temos a questão de Jerusalém e Tarso, né? Após esses anos, Paulo foi para Jerusalém, onde encontrou Pedro e Tiago. Esse encontro aí, ele foi meio complicado, né? Porque as pessoas estavam com muito medo de Paulo e tinha tudo para Paulo ser o quê? Ser um espião, gente, para se infiltrar no meio dos apóstolos e acabar com todo mundo. Então demorou um pouquinho o pessoal a confiar no homem. Devido às ameaças de morte, ele foi enviado a Tarso, sua cidade natal. Então ele voltou lá de Jerusalém, foi lá para cima de novo para Tarso, onde permaneceu por vários anos. Aí tem um retorno dele a Antioquia. Tá? Barnabé procurou Paulo em Tarso. Barnabé foi uma figura muito importante na vida de Paulo. Procura ele lá e aí leva ele para onde? Para Antioquia, e da Síria, onde ambos ensinaram e pregaram por um ano. Então, você viu que no mapa que Antioquia, tá bem pertinho de Tarso, assim, né? Não tá tão longe comparado com Jerusalém. Então, Barnabé vem, pega Paulo e leva Paulo para Antioquia. Gente, daqui de Antioquia, onde tudo nasce, né? Antioquia é o polo exportador de pregadores, né? É daqui que o negócio bomba para fora, tá bom? A gente vai ver isso. Opa, vamos lá. Primeira viagem missionária, Atos 13 a 14, início. Após cerca de, escute bem, 14 anos, gente, 14 anos, incluindo o tempo de reclusão dele e o ministério em Antioquia com Barnabé, Paulo iniciou sua primeira viagem missionária. 14 anos depois, gente. Você está apressado aí, né? Tá com 5 anos de evangelho, já tá querendo já... Eu sei que cada um tem seu tempo, tá, gente? Não estou querendo determinar o fato de que Paulo ficou 14 anos, eu tenho que ficar essa quantidade de tempo ou mais, mas fica só uma coisa aqui para nortear a nossa vida, porque às vezes a gente acha que o tempo de Deus já passou, tem gente que já acha que já está há muito tempo na geladeira e acha que Deus não vai usar mais. Olha só, né? Paulo podia ter achado que tudo aquilo que Deus disse para ele, que ia fazer na vida dele, que era balela, ou que foi, né, algo que não iria se cumprir, todavia, enfim. Você viu, né? Aí começa a se cumprir 14 anos depois. E aí Paulo inicia sua primeira viagem missionária, acompanhado por Barnabé e João Marco. Você vê que depois tem um desentendimento aqui entre João Marco e Paulo, né? Tem uma briguinha aqui dos dois em relação se eu não estou enganado, gente, foi em relação a itinerário, a local para ir primeiro. Foi alguma coisa em relação a isso, eu posso estar errado, tá? Mas aí o Barnabé compra a briga aqui do João Marco e depois o Paulo ganha um novo companheiro, que é o Silas. Tá bom? Mas depois eles ficam de bem, tá? Só foi nesse momento aí. Paulo iniciou sua primeira viagem, Barnabé e João Marco. Regiões visitadas, Chipre, vamos lá, ó. Saímos de Antioquia, fomos para Chipre, Pisídia, Licaônia, principais cidades, Salamina, Pafos, Perge. Então ele começa aqui a rodar, gente. São muitas cidades. Ele começa a rodar aqui, tá? Lembrando aqui, eu tenho Creta. Aqui é tudo na Ásia Menor, tá, pessoal? Aqui tem muito grego também, tá? Se eu não me engano, eu falei com vocês, não sei se foi na aula do período interbíblico. Aqui eu tenho Macedônia, aqui eu tenho Peloponeso, Grécia, Creta também.
A Grécia começa aqui, tá em Creta. Mas aqui eu tenho também vários povos gregos que vieram para cá e ocuparam essa região aqui da Ásia Menor. Se eu não me engano, Éfeso está para cá também. Então, aqui eu tenho uma miscelânea de gente aqui. Eu tenho romano, eu tenho grego, eu tenho judeu. É uma misturada braba aqui. E aqui Paulo começa a sua primeira viagem missionária. Não há registro de cartas escritas durante essa viagem. Então ele faz a primeira viagem, ok? Partindo para a segunda viagem missionária, em Atos 15, 36, tá? E 18, 22, tenho regiões aqui visitadas, ó. Síria, Cilícia, Galácia, Frígia, Macedônia, Caia. Você vê que ele já vai mais longe. Já pega Éfeso, olha Éfeso aqui, ó. Troade, Filipos. Aqui, ó, passo para o lado grego propriamente dito, onde eu tenho Atenas, tenho Corinto, tenho Creta, tenho na região mais de cima aqui eu tenho Bereia, aí já entra na região da Macedônia, da onde nasceu o nosso Alexandre o Grande. Ó, companheiros. Aqui você já não vê mais Barnabé e nem João Marco. Lembra que eu falei que houve a tretinha? Então agora nós já vemos Silas. Já temos Timóteo e Lucas a partir de Troas, tá? Vamos lá. Escritos. Então, Paulo começa a escrever aqui a sua primeira carta. E aí há uma polêmica, tá, gente? Você vai ver essa polêmica aqui no próprio slide. A polêmica é o seguinte: qual foi a carta que Paulo escreveu primeiro? Foi aos Gálatas ou foi aos Tessalonicenses? Então há uma divergência teológica grande em relação a isso. Vamos considerar aqui que foi Tessalonicenses, mas no decorrer da aula você vai ver que eu vou colocar Gálatas em primeiro lugar, tá bom? Mas vai ficar para efeito de conhecimento, ok? Então eu vou estar revezando aí, Tessalonicenses ou Gálatas, tá bom? Vamos lá. Então, a primeira carta, você vê que começa a acontecer aí 50 anos depois de Cristo. Interessante notar que 50 anos depois de Cristo não tínhamos ainda nenhum evangelho escrito ainda, nem o de Marcos, que foi o primeiro, tá? Então, o primeiro escrito que você vê mesmo, oficial, que está na Bíblia, do Novo Testamento, são as cartas de Paulo, ok? Interessante saber disso, tá? E aí, pessoal, nós temos a terceira viagem missionária, que aí o negócio foi brabo. Também saindo de Antioquia, tá vendo? Passa por Tarso, Derbe, Listra, rodando, passando pelas igrejas que ele já tinha levantado. Ó, vem embora, ó. Rodando na Macedônia, Corinto, volta de novo aqui, ó, passa para cá, Rhodes, Pátara, Tiro, Cesareia, Jerusalém. Essa é a terceira viagem missionária de Paulo. É a maior de todas. Passando a limpa. Ó, regiões visitadas, principais cidades, companheiro. Aqui Paulo já aumenta a sua quantidade de companheiro. Temos Timóteo, o pastor amado, né? O pastor de Paulo. Pastorzinho, né? Discípulo de Paulo. Erasto, Sópatro, Aristarco. Você vê muito isso Paulo falando na carta aos Romanos, segundo Gaio, Tíquico, Trófimo, e os escritos que ele fez na sua segunda viagem missionária. Já vamos ver aí 1 Coríntios, que ele escreveu em Éfeso, por volta de 54, 55 depois de Cristo, ou seja, Paulo estava em Éfeso e ele faz uma carta lá para Corinto. Por quê? Ele passou, né, em Corinto, fundou lá a igreja, e aí ele estava mandando a carta lá porque ele viu que o negócio estava estreito lá. 2 Coríntios, escrita na Macedônia, por volta de 55, 56, onde Paulo faz essa carta aí, provavelmente ela foi dividida em duas, porque tem a tal da Carta das Lágrimas aí, que é o finalzinho de 2 aos Coríntios, onde o apóstolo Paulo faz a sua defesa apostólica diante dos superapóstolos que apareceram na igreja de Corinto. Gente, charlatão não é só nos dias de hoje, né? Na época de Paulo, também Paulo tinha muito problema com charlatão. Na igreja de Corinto apareceu lá o tal dos superapóstolos, que Paulo teve que combater. Paulo começou a ser desprezado, gente. Começou a ser desprezado, ser maltratado. Ele teve que fazer a defesa
apostólica dele no finalzinho da carta de 2 aos Coríntios. Vamos lá. Gálatas, possivelmente escrita em Éfeso ou em Corinto, por volta de 55, 56. Aqui vai estar colocando Gálatas sendo escrito na segunda viagem missionária, mas há controvérsias, tá bom? Romanos, escrito em Corinto, por volta de 57, 58. Se eu não me engano aqui, ó, até esse momento, Marcos não foi escrito, porque Marcos foi 60, se eu não me engano, 62, se eu não estou enganado. Foi por esse período aí que Marcos foi escrito. Então você vê que o negócio está acontecendo aqui e Paulo tá escrevendo. E vamos lá, gente. Nós temos aí as viagens de Paulo, né? Todas, né? Até a viagem que ele vai para a prisão em Roma. Então nós temos aqui as 3 viagens missionárias dele. E temos a última viagem que ele faz, que ele vai para Roma, né? Onde tem os momentos de prisão dele. São 2 momentos estes, onde ele é preso uma primeira vez, é solto, preso uma segunda vez e aí acaba sendo condenado. Vamos lá, prisão em Roma, Atos 21, 28. Então Paulo sofre a primeira prisão, ele já fez as viagens, né? Motivos da prisão. Paulo foi preso em Jerusalém após ser acusado falsamente pelos judeus de profanar o templo e trazer gentios para dentro dele. Ele foi levado a julgamento e, devido a conspirações para matá-lo, apelou ao imperador romano e foi enviado a Roma. Então vamos lá, voltando aqui, deixa eu até corrigir aqui. Ele foi preso em Jerusalém, tem essa questão aqui, ele apela ao imperador, então ele é conduzido a Roma, tá bom? E aí, nesse momento, ele escreve Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemon, escritas durante a primeira prisão em Roma, por volta de 60 a 62 depois de Cristo. Eu não vou saber te dizer qual é a sequência, tá, gente? Qual é esse, qual é primeiro esse, primeiro... todas essas foram escritas nesse período aqui, de 60 a 62. Aí Paulo, ele alega ali, né, ele apela ali ao imperador, ele é solto. Paulo tinha cidadania romana e ele foi liberto, continua seu ministério, mas aí é preso novamente e levado a Roma. Né, os motivos da segunda prisão. Né? A segunda prisão de Paulo ocorreu durante a perseguição dos cristãos pelo imperador Nero. Lembra desse moço aí? Tacou fogo em Roma? Em 64 d.C., um grande incêndio destruiu parte de Roma. Para desviar a culpa de si mesmo, Nero acusou os cristãos de terem iniciado o fogo. Paulo foi preso como líder significativo do movimento cristão e considerado uma ameaça ao império. Então, tomou aqui uma rasteira aqui do Nero, né? Mas é aquilo, pessoal, nada acontecia. Paulo em plena viagem missionária, tudo que acontecia na vida desse homem, cara, você pode ter certeza que era a mão de Deus ali conduzindo ele para aquilo que Deus queria. Tá? Então, ó, ele tem o 1 Timóteo, ele na segunda prisão já, você vê que são as últimas cartas de Paulo, antes de ser condenado à morte. Ele escreve 1 Timóteo, Tito, escritas durante o período de liberdade, por volta de 63 a 66, que ele tem um momento de liberdade ali entre a primeira prisão e a segunda. E aí ele é preso novamente, e aí ele escreve a carta de 2 Timóteo, escrita durante a segunda prisão em Roma, pouco antes de sua execução. Então, quando você lê 2 a Timóteo, você sabe que Paulo está perto da morte. Tá? Então, você vai ler 2 Timóteo a partir de hoje de uma maneira diferente, tá bom? Vamos lá. Igrejas fundadas ou visitadas por Paulo. Antioquia da Síria, essa era a base de operações, né? Era a base principal, da onde as viagens missionárias aconteciam. Filipos, primeira igreja na Europa. Tessalônica, importante comunidade cristã na Macedônia. Corinto, essa é famosíssima, né? Uma das maiores igrejas gentílicas, conhecida por sua diversidade cultural e problemas internos, né? Ali tinha o templo de Afrodite, que ficava na Acrocorinto, na parte superior, e embaixo tínhamos o templo de Apolo. Corinto era uma cidade, como é que eu posso dizer? Era uma cidade portuária.
uma entrada e saída de gente o tempo todo. Então isso era um terreno fértil para o comércio e também para a prostituição. O templo de Afrodite tinha ali 1.000 prostitutas cultuais que não ficavam no templo, elas ficavam lá embaixo procurando prostituição para poder levar dinheiro para o templo e sustentar o templo, tá bom? Então era uma igreja muito complicada. Então, quando você estudar a carta aí aos Coríntios, entenda que aonde essa igreja estava, gente, meu pai da glória, muito difícil mesmo, tá? Muito difícil. Éfeso é onde o Timóteo ele pastoreia, se eu não estou enganado, um dos centros mais importantes do cristianismo primitivo. Paulo passou 3 anos ali. Paulo deu uma moral grande para Éfeso. Roma, embora Paulo não tenha fundado a igreja, ele escreveu uma de suas epístolas mais importantes para os cristãos romanos, e até eu aconselho você ler com muito carinho a carta à igreja de Roma, porque Paulo ali ele vai dar basicamente quase que toda a explicação entre essa transição de judaísmo para cristianismo. Muito importante a carta aos romanos. E aí nós temos aqui os discípulos que ajudaram o apóstolo Paulo, né? Temos Barnabé. Barnabé ele vai para Chipre, né? O contexto histórico: Chipre era uma ilha importante no Mediterrâneo oriental e tinha uma considerável população judaica. Barnabé, sendo natural de Chipre, aproveitou sua familiaridade cultural e geográfica para evangelizar. Ele começou a viagem missionária com Paulo em Chipre, onde converteram o procônsul romano Sérgio Paulo. Está em Atos 13, né? Aí depois tem a divisão que acontece entre Paulo e Barnabé por causa do tal do João Marcos, tá? Timóteo, nosso pastor amado aqui, Timóteo ele vai para Éfeso e era um jovem pastor, e Paulo fala muito sobre a juventude dele, para que ninguém viesse a desprezar a mocidade dele. Éfeso era uma das cidades mais importantes do Império Romano, conhecida como pelo templo de Ártemis, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Timóteo foi deixado por Paulo para liderar a igreja em Éfeso e combater falsas doutrinas. Você pode ver lá em 1 Timóteo, tá bom? Opa! Aqui, ó, Barnabé, vamos pegar aqui, deixa eu avançar com carinho aqui, para não trocar aqui. Vamos lá. Temos Chipre, ó, aqui, ó, onde Barnabé atua. Temos Éfeso, aonde Timóteo está atuando. Você vê que não está um coladinho do outro, não, tá? Você vê assim, pô, esse pessoal devia sentar na mesa e conversar todo dia, né? Esse povo todo do Novo Testamento. Não, gente, tá todo mundo espalhado. Temos aí Tito, que também foi para Creta, contexto histórico. Creta, aliás, foi para Creta. Ó, quem foi para Chipre foi o Barnabé. Creta tá aqui, ó. Creta é o berço aqui da civilização grega, tá bom? Era conhecida por sua população insular e diversidade cultural. Creta era o pessoal cretino, né? Era o pessoal que gostava de mentir, os mentirosos. E mentiam à torta e à direita aí. Tito foi enviado para organizar as igrejas e nomear líderes em cada cidade. Paulo menciona que os cretenses eram conhecidos por serem mentirosos e preguiçosos, o que sugere um contexto de desafios morais e éticos significativos. Temos Silas, aquele que acompanha Paulo na segunda viagem. Vamos para Macedônia, Acaia. Silas acompanhou Paulo na segunda viagem. Macedônia e Acaia eram regiões influentes do Império Romano, tá? Então Silas foi um excelente ajudante aí para o apóstolo Paulo. Então nós temos aí, ó, temos aqui Macedônia, tá? A região aqui que basicamente Silas ele vai estar atuando. Nós temos Creta, que é a região aqui que o Tito vai estar operando aqui, pregando o evangelho. E temos mais homens que começam a aparecer, né? Se não me engano, na terceira viagem, temos Erasto, Tíquico e Trófimo, enviado a Corinto, uma cidade cosmopolita, conhecida por seu comércio e diversidade. Tíquico, enviado a Éfeso. Trófimo, companheiro de Paulo, que acompanhou até Jerusalém. Eu vou esquecer de um aqui, gente. Acho que eu esqueci dele. Quer ver? Aqui poderia mostrar de novo, ó. Éfeso, Corinto, Jerusalém, ó, Éfeso. Corinto tá aqui, tá perto aqui embaixo, ó, perto de Atenas, tá bom? Corinto tá aqui.
E aí acho que eu vou esquecer de um, gente. Eu vou esquecer de um. Esqueci dele, o Epafrodito, gente. Epafrodito é mencionado. Foi aquele que cuidou de Paulo enquanto Paulo estava preso. Né? O Epafrodito foi aquele que fez pouco caso da própria vida. E, e Paulo ele fica muito preocupado com ele. Acabei esquecendo do Epafrodito, tá? Também é um discípulo muito importante na vida de Paulo. Vamos lá, pessoal. Cronologia das cartas de Paulo. É importante saber. E aí eu vou colocar Gálatas na frente. Olha a polêmica aí entre Gálatas e Tessalonicenses. Qual que foi escrita primeiro? Gálatas ou Tessalonicenses? Mas fica a polêmica aí. Vamos lá. Escrito em Antioquia ou durante suas viagens, por volta de 49, 48 a 49. Ou por volta de 50 e pouco e tal. Há controvérsias. Primeira Tessalonicenses, escrita em Corinto, durante sua segunda viagem missionária. Segunda Tessalonicenses, provavelmente também em Corinto. Primeira aos Coríntios, escrita em Éfeso, durante sua terceira viagem missionária. Segunda aos Coríntios, na Macedônia. Romanos, escrito em Corinto. Efésios, escrito durante sua prisão em Roma, tá? Filipenses, escrito durante sua prisão em Roma. Daí aparece o tal de Epafrodito, tá? Se eu não me engano ali, se eu não estou enganado, se eu não estou enganado, gente, eu posso estar enganado, tá? É muita coisa na cabeça, mas se eu não estou enganado, está em Efésios, tá? A questão do Epafrodito ali. Filipenses, escrito durante sua primeira prisão, se estiver errado, depois eu venho e corrijo. Colossenses, escrito durante sua prisão em Roma. Filemão, aqui já começa só na prisão. E aqui eu não quero que você se apegue muito à sequência. Ah, Filipenses veio antes de Colossenses, que depois. Não, tá tudo no mesmo pacote, ó. Filipenses, Colossenses, Filemão, tudo no mesmo pacote. Efésios, Paulo tá preso, tá? 1 Timóteo, primeira prisão em Roma. E aqui, né? Provavelmente entre o intervalo, né? Entre prisões, né? Tito, né? Provavelmente junto com Timóteo aqui, escrito em Nicápolis, na Grécia, por volta de 63 a 65. Segunda Timóteo, escrito durante sua segunda prisão em Roma, por volta de 66. Se houver divergência aqui na aula, pastor, cada hora o senhor bota uma data diferente, é porque há divergência também entre os teólogos. Então o negócio não está totalmente amarradinho não, entendeu? É mais para que você tenha uma noção e possa ter até a visão que boa parte das cartas que Paulo escreve, ele está no final do seu ministério. No final, que há ali a maior intensidade ali nos escritos de Paulo. Justamente quando surge a necessidade dele estar se comunicando com as igrejas que ele fundou. Porque tu vê, na primeira viagem missionária não tem nada escrito. Mas já na segunda, já surge a necessidade dele já estar escrevendo. Imagina Paulo com WhatsApp, hein? O negócio ia ser frenético, né? Imagina. Se Paulo com carta e mensageiro já fez esse estrago todo, imagina Paulo com WhatsApp na mão. Enfim. Só uma breve comparação, tá, gente? Nada demais. E aí nós temos a cronologia das cartas de Paulo. Aí volta novamente Tessalonicenses para frente, ó. Gálatas já entra em terceiro lugar de novo. Isso aqui eu fiz de propósito, tá? Para mostrar realmente para você a polêmica que existe entre Gálatas e Tessalonicenses. Temos as cartas. E aqui, pessoal, para terminar a nossa aula, nosso panorama do Novo Testamento, e aí ficaria faltando só o finalzinho ali. E aí você diz aí se há necessidade, tá, de entrar aí em Tiago, Hebreus, entrar em Judas, João, falar um pouquinho de Apocalipse em relação às visões escatológicas, pré-tribulacionista, mid-tribulacionista, pós, amilenista, milenista, enfim, são várias correntes teológicas. Não sei se convém, não sei se é necessário a gente entrar nesse mérito. Não sei, gente. Eu vou estar pensando aí. Depois fala comigo depois, tá bom? E aí eu deixei esse quadro aqui para mostrar para vocês que a vida dos apóstolos do Senhor, elas não foram uma vida fácil. Não foi uma vida fácil.
Logicamente há algumas divergências aqui em algumas mortes, tá? A principal divergência está aqui em Bartolomeu. Bartolomeu foi tão maltratado que o pessoal não sabe se ele... ao mesmo tempo, acho que ele foi queimado, esfolado e crucificado. Então, o Bartolomeu, coitado, Bartolomeu foi, né, foi maltratado aí ao cubo. Mas há divergências aí sobre a morte de Bartolomeu. Mas vamos ver aqui, ó, Filipe crucificado, Simão Zelote crucificado, Pedro, isso aí é clássico, né? Pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. André foi crucificado em forma de X, Marcos foi queimado, Paulo decapitado, Tiago menor, Tomé, Judas, Matias, Mateus, Tiago maior. Então, para você ver o seguinte, gente, esse evangelho romântico que as pessoas ensinam aí, né? Esse evangelho, vou dizer a palavra romântico não, esse evangelho Nutella que as pessoas ensinam aí não combina com esse evangelho que esses homens viveram. Isso aí não é exclusividade desses homens, quero dizer para você. Isso aí não é exclusividade desses homens. Todos nós que entramos nesta vida, todos nós que decidimos pegar a nossa cruz e seguir a Jesus, estamos dispostos a passar por isso aí. Porque nós já morremos e a nossa vida ela está com o Senhor. Quando Ele se manifestar, nós nos manifestaremos com Ele em glória. Então, eu quero deixar para você, dizer para você, que esse evangelho de ir para a igreja, ir para casa, de vida plena, de vida boa, de pessoa achar que vida abundante é vida boa, regada, cheia de colheita, com armário, com a geladeira cheia de comida, com as contas pagas, isso é a vida abundante? Você está muito enganado. Tá? Você está muito enganado. É que o nosso país, ele ainda não passou ainda por uma perseguição autêntica, verdadeira, aos moldes da igreja primitiva, tá? Porque quando nós enfrentarmos, você vai ver a quantidade imensa, a debandada de pessoas que vão negar ao Senhor Jesus, que vão abandonar a fé, que vão apostatar da fé, tá? Isso se um dia foram do nosso meio, como fala João, né? Isso se um dia foram do nosso meio. Mas enfim, eu deixo essa imagem aqui como uma lembrança para você que seguir a Jesus importa seguir ao Senhor até a morte. E a morte seja qual for, tá bom? Então Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, tá? Se você tiver alguma dúvida, entre em contato comigo. Perdoe aí se eu falei alguma coisa errado, eu costumo rever as aulas que eu faço. Se eu dei alguma informação errada, depois eu corrijo para vocês. É muita coisa, gente, é muita informação. E olha que foi só a parte superficial. Essas aulas têm sido importantes para mim, porque eu acabo também me reciclando, porque eu sou forçado a estudar para poder dar essa aula para vocês. São assuntos que às vezes a gente não volta, porque a gente só volta mesmo quando há necessidade, não faz parte assim do nosso dia a dia. E aí quando eu dou uma aula dessa, eu sou obrigado a relembrar muita coisa. Por mais que daqui a um mês eu venha esquecer boa parte delas, mas a gente está sempre estudando e sempre relembrando, gente. Sempre estudando e sempre relembrando, tá bom? Deus abençoe, tá? Espero que você tenha gostado da aula e bota aí no comentário, pastor, quero mais. Dê aí sugestão, tá? Bota aí no comentário. Pastor, queria aula disso, queria aula daquilo. Eu acho importante um discípulo saber disso. Eu acho importante um discípulo saber daquilo. Fala para mim aí, conversa comigo, porque quanto mais você conversa, mais eu aprimoro, mais eu melhoro, tá bom? Deus abençoe sua vida, por enquanto é só, e em breve tem mais. Até a próxima aula. Tchau, tchau.